Alexandre de Moraes. Estou falando aqui do caso da investigação do vazamento de mensagens do gabinete de Alexandre de Moraes. Qual é a novidade nesse caso? A defesa do ex-assessor de Alexandre de Moraes pediu para que Moraes seja afastado do inquérito sobre o vazamento de mensagens. Advogados de Eduardo Tagliaferro argumentaram que o ministro tem envolvimento direto com a investigação. E aí, pediu ao Supremo Tribunal Federal que o ministro Alexandre de Moraes seja impedido de relatar o inquérito do vazamento das mensagens de seus auxiliares. O pedido foi feito para o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, em uma arguição de impedimento, processo em que se tenta afastar um juiz por parcialidade ou envolvimento com a causa. O argumento da defesa de Tagliaferro é que Moraes determinou a abertura da investigação da Polícia Federal sem submeter a decisão ao presidente do Supremo ou à PGR. Desde então, segundo a defesa, o ministro vem adotando postura questionável, segundo aqui a defesa de Tagliaferro, como a abusiva ordem de busca e apreensão contra Tagliaferro. Os advogados dele dizem que o inquérito foi aberto ao arrepio do regimento interno do Supremo. Na visão deles, a decisão do ministro evidencia a arbitrariedade das ações de Moraes no inquérito. Vamos lá, Josias. Moraes deve ser afastado? Qual deve ser aí a resposta do presidente do Supremo Tribunal Federal a esse pedido da defesa de Tagliaferro? Fabíola, coisas muito esquisitas estão acontecendo ao redor do ministro Alexandre de Moraes. E isso ocorre porque o ministro está abusando da sorte. O que o Eduardo Tagliaferro está dizendo, com outras palavras, é mais ou menos o seguinte: o Alexandre de Moraes se comporta como um chefe de cozinha que produz pratos exóticos na Suprema Corte Brasileira. Ele deu entrevistas durante o final de semana, numa delas perguntou-se: não acha que é compreensível o desespero de pessoas que foram perseguidas pelo Alexandre de Moraes? Veja a resposta do Eduardo Tagliaferro: eu sei que meu trabalho fez parte disso. Ou seja, ele está concordando que houve uma perseguição por parte do Alexandre de Moraes. Mas não tive opção. Eu era um funcionário e ele era chefe do setor que combatia desinformação, fake news, no Tribunal Superior Eleitoral. E é como se eu fosse, disse ele, um cozinheiro. E aí chega o dono do restaurante e fala: quero que faça uma feijoada hoje. Coloque beterraba na feijoada. Aí ele diz: suponha que eu respondi: mas beterraba não. Aí o chefe respondeu: não, põe beterraba. E aí eu tive que colocar beterraba na feijoada. Então ele está dizendo, com outras palavras, que ele fez pratos exóticos. Ele, por ordem do Alexandre de Moraes, produziu pratos exóticos. E onde é que estava esse exotismo? O Alexandre de Moraes utilizou a sua assessoria no Supremo, num tempo em que ele presidia o TSE e era relator geral das encrencas bolsonaristas no Supremo. Ele encomendava relatórios ao TSE para municiar as suas investigações no Supremo. Fez isso no âmbito do inquérito das fake news, que foi aberto lá em 2019, né? Já se prolonga por muito tempo. Todo mundo, quando vazaram essas informações, nas quais aparecem ali mensagens trocadas por esse Eduardo Tagliaferro com o juiz auxiliar do gabinete do Alexandre de Moraes no Supremo, o juiz, braço direito do Moraes no Supremo, requisitando relatórios ao chefe do setor de desinformação do TSE para municiar esses inquéritos. Todo mundo achou que os relatórios eram absolutamente normais, embora tenham trafegado por um grupo de WhatsApp, em vez de serem formalizados, com pedidos endereçados pelo STF ao TSE, não, tudo pelo WhatsApp, e entravam nos inquéritos lá no Supremo como se fosse uma iniciativa do TSE. Olha, descobrimos aqui algo que tem relevância para o inquérito que corre no Supremo, então compartilhavam a informação. Quando o que se verificou é que o Alexandre de Moraes selecionava o alvo, encomendava o relatório e utilizava aquelas informações, né? Então ficou uma coisa esquisita. E os próprios interlocutores, nas mensagens, reconhecem
que estava muito esquisito e que aquilo ia ficar muito escancarado se um dia viesse a público. E veio, né? As mensagens vazaram. Agora, convertido em investigado, esse antigo investigador predileto do Alexandre de Moraes está dizendo: olha, eu sei o que você fez no verão passado e posso revelar que andei fazendo feijoada com um ingrediente inadequado, né? Então, o ministro agora tem que fazer a sua opção. Ou leva as coisas às últimas consequências, e talvez as consequências sejam muito desagradáveis, esse personagem está sinalizando. Se contrariado, ele pode levar os lábios ao trombone, né? E parece que dispõe de muito vento, muita matéria-prima para jogar no trombone, para jogar no ventilador. E o mais curioso, Fabílio, e que não parece adequado, é que todo mundo achou que isso aqui era, as mensagens estavam triviais, não tinha nada demais, os ministros do Supremo saíram em defesa do Alexandre de Moraes, arquivaram-se pedidos de investigação no CNJ e na Procuradoria-Geral da República, tudo parecia normal. Então, por que abriu a investigação? Ah, para apurar a origem do vazamento. E aí, no despacho em que determina a abertura de investigação, o Alexandre de Moraes anotou coisa muito esquisita. Ele disse: olha, o vazamento e a divulgação dessas mensagens revelam que há novos indícios da atuação estruturada de uma possível organização criminosa que tem como propósito desestabilizar as instituições republicanas. Então ele está colocando nesse mesmo balaio quem vazou, quem divulgou, a Folha de São Paulo, jornalistas que apuraram isso. Não me parece o melhor caminho. O Alexandre de Moraes está se assustando com a assombração errada, né? A assombração, de fato, hoje é o prolongamento desses inquéritos. E não é razoável, Fabíola, que todo mundo que questione os procedimentos do Alexandre de Moraes seja agora considerado como um bolsonarista inveterado, um inimigo da democracia. Não. Os procedimentos que resultaram a exposição desses pedidos de apuração do ministro, feitos ali informalmente pelo WhatsApp, isso não orna com o devido processo legal, né? Então, assim como os vazamentos lá da Vaza Jato foram considerados escandalosos, aqui também não cheira bem a troca de mensagens entre as assessorias do ministro no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral. Não dá para considerar isso normal. E quem estranha não pode ser considerado golpista, bolsonarista, não. Apenas alguém que preza pelo devido processo legal e que avalia que não se pode combater o crime cometendo mais crime. É a mesma coisa que o Supremo dizia, os ministros do Supremo, em relação ao ex-ministro, o ex-juiz Sérgio Moro, o Deltan Dallagnol. Aqui também é a mesma coisa. Não se pode ultrapassar as regras e as leis para apurar criminalidade, crimes contra a democracia. Então, o melhor que o ministro faz é se retirar desse processo. Ele não precisa ser afastado, ele precisa se retirar, porque ele abriu o inquérito, ele mesmo botou na mesa dele, ele mesmo vai cuidar de tudo, como sempre ocorre em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Está ficando feio, né? E quem aponta essa feiura não pode ser considerado antidemocrático, bolsonarista. Não, é alguém que está enxergando que o ministro está se enrolando, está tropeçando nas próprias